porque a gente não imaginava, a gente tinha visto já isso acontecer, o tenente-coronel Cid, né, que está preso há tanto tempo, agora o Silvinei Vasquez, acusado aí de ajudar o ex-presidente Bolsonaro. Infelizmente, o que a gente está vendo aqui é essa perseguição a quem apoiou o Bolsonaro. A gente lembra, o Silvinei Vasquez, talvez até de uma forma equivocada, ele postou nas redes sociais aí um post de apoio ao presidente Bolsonaro, mas isso daí não quer dizer muita coisa. Vamos olhar agora a composição das forças policiais durante o governo do Partido dos Trabalhadores. A gente vai achar muito fácil aí integrantes que sim apoiam o governo do Partido dos Trabalhadores. E até é natural, quando troca um governo, você traz as pessoas da sua confiança para participar do governo. Mas só uma observação aí, complementando o que a Cristina falou, que a oposição ficou completamente sem argumento durante o depoimento do Anderson Torres ontem, e eles saíram para almoçar, quase não voltaram, porque acrescentando a conta, eles ficaram sem argumentos e rolou uma cusparada, né? Foi aqui o senador Rogério Carvalho que teria, ele disse que não, mas teria cuspido no deputado federal Marcos Feliciano, do PL. Então, é complicado, né? Fica sem argumento, aí rola a cusparada. É assim que a nossa base governista tem atuado nas comissões parlamentares de inquérito. Muito triste isso, muito complicado. O que a gente começou a apurar aqui da sucursal de Brasília, da Gazeta do Povo, é que isso está funcionando, ou seja, a prisão do Vasquez é mais uma espécie de cortina de fumaça que está sendo levantada aí pelos apoiadores do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Por quê? Porque a ideia é que, como que a oposição está caminhando nessa CPMI? Eles estão cada vez mais próximos de mostrar que o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, ele teria se omitido ou pelo menos sido incompetente na repressão dos atos de 8 de janeiro, que causaram aí depredação da sede dos poderes na Praça dos Três Poderes. E já tem diversos indícios de que pode ter havido ou incompetência ou omissão. Um deles, por exemplo, o próprio Anderson Torres colocou ontem, não foi acionado o chamado lá, o PAI, aquele plano de ação integrada, que deveria ter sido usado, tinha pelo menos 800 militares que poderiam ter sido colocados para defender os palácios e só 30 deles foram mobilizados. Então, por que isso aconteceu? Quem estava no comando de acionar isso era o representantes do governo Luiz Inácio Lula da Silva. Então, agora, quando a CPMI começava a caminhar para mostrar esse tipo de evidência de que houve pelo menos a incompetência, e muita gente está falando que é conivência do governo, que seria conveniente para o governo que acontecesse aqueles atos. Claro que não ainda a investigação não terminou, a gente não pode afirmar isso totalmente, mas há uma grande suspeita. Então, é uma cortina de fumaça. Em vez de ver se o governo foi incompetente ou não, vamos tentar jogar a culpa nos bolsonaristas. Vamos prender o responsável pela Polícia Federal, pela Polícia Rodoviária Federal, e dizer que ele, qual que é a obrigação da Polícia Rodoviária, como a Cristina muito bem colocou, é você fiscalizar, ou seja, fiscalizar ônibus. Eu lembro que não foram parados carros, foram parados só ônibus. Por quê? Porque nessa época de votação, você tem muita gente que usa de poder econômico, aluga ônibus, faz pressão para as pessoas irem votar no seu candidato. Então, é sim papel da Polícia Rodoviária fiscalizar. Eles não pararam carros comuns, eles pararam os ônibus. Que você vai, se você quer influenciar uma eleição, você vai contratar uma frota de carros comuns para levar carros de passeio para levar os eleitores para as urnas? Não, você vai contratar ônibus, vai colocar todo mundo lá dentro, vai dar lanchinho e vai falar em quem essa pessoa tem que votar. E aí, o que a Polícia Rodoviária Federal fez foi lá investigar. É claro que a gente tem que fazer uma ressalva. Pode acontecer do Silvinei ser constatado que ele pode ter usado aí
a máquina da polícia para favorecer um candidato. Se tiver alguma coisa de fato concreta, tem que ser punida. Mas é muito complicado. Como é que você vai distinguir essa... Ele estava cumprindo a função da Polícia Rodoviária Federal, que era impedir que esses ônibus fossem usados para fraudes eleitorais. Ele vai lá e cumpre. Aí o governo fala, não, mas a intenção dele não era essa. A intenção dele era prejudicar o presidente Lula. Então a gente vê aí o que a gente via lá naquele livro de 1984, o livro 1984 do Orwell, né? A polícia do pensamento. Eu acho que a gente está chegando aqui no nosso Congresso Nacional a esse nível de ter a polícia do pensamento, né, Rossana?